Para tentar compensar a perda de arrecadação provocada por corte em tributos federais do diesel e da querosene de avião, o governo decidiu aumentar o IPI que incide sobre os cigarros. A alíquota passa dos atuais R$ 2,25 para R$ 3,50, elevando o preço mínimo da carteira de cigarro para R$ 7,50. Especialistas, porém, alertam que a ampliação da carga tributária não garante ganhos de arrecadação nem a diminuição do consumo por parte da população. A gente vai entender agora essa história com o advogado tributarista Luiz Gustavo Bichara. Tudo bem, doutor? Qual é a sua avaliação sobre essa decisão do governo? Concorda de que não há coerência, talvez, nessa decisão, de que não há garantia, melhor dizendo, de que se trará algum benefício à população? Boa tarde, Tainá. Boa tarde. Concordo totalmente e acho que o que a gente tem aqui, evidentemente, é uma medida que visa resolver o problema imediato de arrecadação. Não há nenhum planejamento de médio ou longo prazo no sentido de, eventualmente, desincentivar o tabaco. Aqui é uma questão puramente de arrecadação só. E chama atenção a incoerência da medida, né? Porque, ao mesmo tempo que o ministro da Fazenda reconhece que essa é uma conjuntura onde ele precisa apenas arrecadar, ele vem com o discurso de saúde pública, né? Só que há um porém que é bastante relevante aqui, que é o seguinte: o que a gente está fazendo aqui é aumentar a tributação do cigarro de pobre só, né? Que está aumentando o cigarro mais barato, o mínimo, né? O mais caro não. E assim, infelizmente, as pessoas qual que é o mais caro, menos favorecidas... te confesso que eu não sei, porque eu não sou fumante, mas nós estamos aumentando só o preço mínimo, né? Agora, o problema é o seguinte: as camadas mais baixas da população, elas consomem geralmente cigarro contrabandeado, cigarro paraguaio, né? Isso é muito importante que a gente diga, né? O mercado ilegal no Brasil já chegou a 60%. Hoje não chega a 40%, graças a um esforço, inclusive da Polícia Federal. Mas passa de 1/3 o mercado ilegal no Brasil. Então, essa coisa de aumentar a tributação de cigarro legal só beneficia as empresas paraguaias que fazem contrabando para o Brasil, né? Numa piada pronta, mas é que é verdade, aqui em São Paulo tem fábrica que falsifica o cigarro paraguaio, de tanta marca que o Paraguai já tem. Falsificação. Então, quer dizer assim, é uma ilusão achar que isso vai gerar um aumento de arrecadação, né? Na prática, ou pior ainda, o desincentivo ao consumo não vai, né? Isso só beneficia o mercado ilegal. Essa ideia de que um tributo muito elevado pode desincentivar determinada conduta, ela só funciona se não houver a concorrência de mercado ilegal. Com a concorrência de mercado ilegal, o que o governo está fazendo é empurrando o consumidor para esse dito mercado ilegal. De maneira que eu acho que a medida é infeliz, é inoportuna. Isso é aquela coisa clássica do governo de, faltando dinheiro, procurar sempre tributar os suspeitos de sempre, né? Ao invés de se fazer uma política, pelo menos de médio ou longo prazo, com racionalidade, pensando em temas de saúde pública de maneira efetiva, né? Doutor, vou chamar a Isabel Mega, nossa analista, para fazer a próxima pergunta. Oi, doutor. Bem-vindo aqui à CNN. Que bom ter o senhor aqui com a gente. Doutor, queria puxar o gancho dessa última resposta que o senhor deu, né, sobre aquilo que é possível ser compreendido como discussões futuras a respeito desse assunto. Qual seria o caminho? Como fazer essa discussão de uma maneira que você contemple todas essas camadas que o senhor está apontando para a gente, de fazer um trabalho também de combate ao mercado legal? A gente tem um acompanhamento muito próximo, por exemplo, do quanto que entra de cigarro contrabandeado no Brasil também, pelas fronteiras, né? Queria que o senhor ajudasse a gente a apontar caminhos em relação a todas essas camadas. Mas, Abel, essa sua provocação é muito boa, né? Essa coisa do mercado ilegal, ela é tão relevante, para vocês terem uma ideia, fábricas multinacionais fecharam na África do Sul por conta disso. Abandonaram o mercado, tamanha era a força do cigarro ilegal lá. No Brasil, a gente não está muito distante disso, mas de maneira objetiva. A gente tem aí pela frente um desafio super relevante, que é a reforma tributária, né? E você sabe que a reforma tributária, ela veio
regula o chamado imposto seletivo, né? É aquele dito imposto pecado que procura, via tributação, desincentivar condutas reprovadas pela sociedade, e o uso de tabaco, bebida alcoólica, são alguns deles, né? Só que veja você, embora a reforma tributária esteja aí nas vésperas do seu início de vigência, até hoje nós não temos sequer um projeto de lei relativo à alíquota do imposto seletivo. Cogita-se, né, a boca pequena em Brasília, fazer uma medida provisória sobre esse assunto, o que eu julgo uma irresponsabilidade, porque nós precisamos de tempo para debater um projeto de lei de maneira efetiva. Ainda em termos de tributação e saúde pública, Isabel, veja que nós temos uma outra falácia no Brasil, que é a questão do cigarro eletrônico, que é proibido, né? Mas se você descer aqui, em qualquer banca de jornal, tem vários tipos de cigarro eletrônico. Em qualquer cidade do Brasil, você compra cigarro eletrônico em camelô, em qualquer lugar. Ah, mas é proibido. É uma tremenda hipocrisia essa proibição, né? E pior, as pessoas hoje estão fumando mata-rato, contrabandeado. Ninguém sabe o que tem ali dentro, porque não tem controle sanitário. Então, o que me parece ser uma discussão madura, uma discussão adulta, vamos regulamentar o cigarro eletrônico e tributá-lo, sim, pesadamente, mas a gente com isso consegue arrecadação e controle sanitário. Não dá para ficar nesse fingimento de hoje. Ah, é proibido, mas você acha em qualquer birosca no Brasil, né? Então, é que nós precisamos ter esse debate a sério. Não dá para ficar tendo esse debate assim, de uma maneira meio cínica, né? Ah, vamos proibir. Não está proibido, né? Em qualquer lugar você encontra isso. Então, esse tema da tributação atrelado ao da saúde, ele é sério, mas muitas vezes a gente tem respostas que são até contraintuitivas, como é o caso, por exemplo, do aumento do IPI com base numa eventual reflexão de redução de consumo, né? Que, infelizmente, os dados demonstram que isso é equivocado. Aumentado a cobrança desse imposto sobre o cigarro, né? Mas o Ministério da Fazenda diz que o reajuste não surtiu os efeitos desejados. Se houver possibilidade desse aumento agora ter algum caminho diferente, o senhor já respondeu que não. Mas por que, na visão do senhor, a insistência da Fazenda nesse mesmo caminho de tributação dos cigarros como em 24, se já foi reconhecido que não teve os efeitos desejados lá atrás? A tua pergunta é muito boa e eu acho até, confesso a você, meio constrangedora a explicação da Fazenda, né? Porque ela não resiste a uma mínima reflexão. Veja, o ministro disse, como você recordou muito bem, que o aumento foi insuficiente para atingir o fim pretendido. Só que agora o fim pretendido é outro, né? As próprias razões declinadas evidenciam isso. O que a gente está agora é diante da necessidade de se subsidiar, né, a redução alusiva aos combustíveis por força do cenário mundial. E aí o governo precisa arrecadar, e para arrecadar está tomando essa medida. Quer dizer, a verdade, nua e crua, é que essa medida de ontem, esse decreto, não tem a finalidade de desincentivar consumo. Ele tem a finalidade de ajudar o governo a fechar a conta, né? E isso é evidente, mas e daí nós não podemos deixar de ilustrar que isso é lamentável, porque, mais uma vez, a gente está lidando com política pública, seja tributária, seja de saúde, com base em questões conjunturais, né? Nós estamos resolvendo o imediato, ao invés de pensar numa coisa estruturada, de médio prazo, com racionalidade, né? Eu acho que é profundamente lamentável o que está acontecendo. Uhum. Conversamos com Luiz Gustavo Bichar, advogado tributarista. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo, disposição para essa conversa. Até uma próxima, um bom trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado.